Nação Colorada, tudo certo com vocês, pessoal? Todo mundo tá ansioso, né? Eu não tô dormindo direito, falta um dia para o jogo do ano, para um dos jogos mais emblemáticos da história recente do Internacional, para o Internacional contra o River Plate dentro do Beira-Rio. E nós precisamos reverter. A gente não tem muito motivo para acreditar, mas a gente tá acreditando, né? Eu tô acreditando, vocês estão acreditando, mesmo sem motivo. Mas isso é o que o Internacional causa em nós, né? Acreditar. Pessoal, eu quero tratar nesse vídeo sobre a abertura de meio campo do Internacional. E eu defendi no meu outro vídeo que eu iria com o Johnny. Vamos pensar um pouco, pessoal. Será que o Johnny realmente é ruim? Porque todo treinador que chega coloca o Johnny para jogar. O Johnny no ano passado fez um segundo semestre muito qualificado, ele foi muito bem, sendo o segundo homem de meio campo. Quando o Edenilson vivia momento conturbado no Inter, e o Mano Menezes coloca o Johnny. E o Johnny faz um grande segundo semestre e conduz junto ao time do Inter um vice-campeonato brasileiro. Aí fica esse ponto de interrogação. O Johnny, será que ele é ruim mesmo? Eu sou um crítico do Johnny. Eu sei que muitos de vocês também não gostam tanto assim do Johnny. Tem alguns até que gostam, mas a grande maioria não gosta do Johnny. E fica essa pergunta no ar. O Johnny é bom, ruim ou médio? Vamos refletir isso que eu falei em relação a todo treinador que chega no Beira-Rio e coloca o Johnny para jogar. O Eduardo Cudê tem confiança no Johnny. Ele disse ter colocado o Johnny como o primeiro homem de meio campo, ou seja, o camisa 5, o volante, o cabeça de área. Usa o termo que tu gosta, né? Mas esse primeiro volante. Porque o Johnny já conhece o trabalho dele. Na primeira passagem do Cudê, o Johnny estava no Beira-Rio. E o Johnny, desde que o Cudê chegou, vem jogando muito futebol, gente. Muito futebol. Repito, dos jogadores de linha, o Johnny foi o melhor no Monumental contra o River Plate, num jogo de Libertadores, com 80 mil torcedores argentinos no estádio. E a gente sabe da dificuldade que é enfrentar o River no Monumental. Já era difícil no antigo Monumental. Imagina agora no novo Monumental, com uma capacidade de mais de 80 mil torcedores. É um caldeirão. É um caldeirão. A gente sabe como a torcida argentina é também. É uma torcida intensa, uma torcida que assusta assim os jogadores adversários. E o Johnny não sentiu. O Johnny não sentiu. O Johnny fez uma grande partida. Foi o melhor, sim, jogador do Inter de linha. No jogo em si, dos jogadores do Inter, ele ficou só atrás do Rocher, do goleiro Rocher. Então o Johnny fez uma grande partida. Aí ele cometeu a falha contra o Corinthians, é verdade, ele cometeu a falha, mas o Inter estava todo exposto. Tem gente que fala que o Johnny poderia ter feito a falta antes, real, poderia. Ele tentou não cometer o pênalti, ele tentou bloquear e desarmar o Yuri, não deu certo, ele cometeu a penalidade. Mas o Johnny tá jogando futebol com o Eduardo Cudê, gente, tá jogando futebol com o Eduardo Cudê. O Johnny não é esse pereba que as pessoas estão pensando, não. Pincelando, melhor dizendo. Não é esse pereba que as pessoas estão pincelando. Acho que o Johnny joga futebol. Talvez não seja um grande volante, um ótimo volante, mas ele joga futebol e tá mostrando. Se a gente pegar um recorte dos jogos que o Johnny foi bem, como é que ele pode esquecer de jogar futebol, né? Como é que ele pode cair tanto de rendimento? Às vezes é ambiente, às vezes é o psicológico do jogador, às vezes é o próprio treinador, o esquema que talvez o jogador não entenda. Então tem muitos fatores que podem ocasionar um mau rendimento do atleta. A confiança é um dos principais. E o Johnny parecia antes estar sem confiança e agora com a chegada do Cudê e o Cudê já nomeando o Johnny como um de seus homens de confiança, a confiança do próprio Johnny aumenta. Então talvez ele não seja aquele jogador ruim que todo mundo pincela. Talvez ele tenha bola no corpo. Porque não pode um jogador conseguir 5, 6 jogos em alto nível, ou então um semestre todo, e foi o segundo semestre do ano passado inteiro, em alto nível, sendo um dos pilares de uma reconstrução do Inter. Porque aquele Inter, o Johnny, quando entra no lugar do Edenilson, o Inter faz uma reformulação dentro de campo. O Alan Patrick cresce também um pouco o futebol, o Maurício, o Alemão, esses jogadores, eles firmam no time principal. O Alemão já estava, né, mas o Maurício, principalmente o Johnny, quando eles entram naquele Inter, aquele Inter dá arrancada de ser o Inter que mais pontuou na história do Brasileirão. Na história do Brasileirão de pontos corridos, o Inter de 2022 foi o que alcançou o maior número de pontos.
E essa crescente também a gente tem que agregar a entrada do Johnny. Uma coisa tá ligada à outra. O Johnny, quando entra no time, ele e o Maurício, o time melhora. E o Inter faz aquela bela arrancada. Então, será que o Johnny... Fica essa pergunta pra vocês. Eu sei que vocês podem estar pensando, mas esse cara tá louco. Porque até ontem ele criticava o Johnny. Eu criticava o Johnny, até critico o Johnny. Mas será? É uma reflexão. A gente tem que também, às vezes, evoluir, né? Vamos fazer essa reflexão. Por que todo treinador, quando chega, coloca o Johnny? Pô, o Johnny fez bons jogos. O Johnny fez um grande segundo semestre ano passado. Com o Kudê ele tá muito bem. Digo que talvez depois do Arangues seja até o principal jogador na era Eduardo Kudê. O Arangues, na minha visão, é o melhor. Até então, o Eduardo Kudê agregou muito bem, dá uma dinâmica do meio campo. Mas o Johnny tá super bem, pessoal. Então cabe essa reflexão. Será que o Johnny realmente é ruim? Ou por que a gente pega tanto no pé do Johnny? Porque eu lembro quando ele surgiu como uma promessa. Ele é convocado quase sempre para a seleção norte-americana. Ah, mas a seleção norte-americana não tem tanta evolução, no caso não é tão boa quanto outras seleções. Tá, concordo contigo, por exemplo, na seleção brasileira, se o Johnny tivesse sendo convocado, ou pudesse ser convocado pela seleção brasileira, eu também acho que ele não seria convocado, né? Se ele tivesse apto a ir para a seleção brasileira, hoje ele é também naturalizado norte-americano e joga pela seleção dos Estados Unidos. Talvez se ele pudesse jogar pela seleção brasileira, não fosse convocado. Pela seleção da Alemanha, talvez também não fosse, a Espanha, mas pelos Estados Unidos ele é convocado. Então fica essa pergunta. Um jogador de seleção, um jogador que tem confiança nos treinadores que desembarcam em Porto Alegre, desembarcam no Beira-Rio, e com o Eduardo Kudê ele vem numa crescente. Eu tenho confiança no Johnny para amanhã, eu tenho, até porque ele foi, repito, o melhor jogador em campo dos jogadores que estiveram contra o River no jogo de ida no Monumental. Então, eu confio no Johnny. Tomara que ele faça um bom jogo, porque eu tenho quase certeza que ele vai ser o titular. Te inscreve no canal, deixa o like, compartilha, coloca o teu comentário aqui embaixo. Se tu ativar o sininho, tu recebe todas as notificações assim que eu postar conteúdo. Valeu, pessoal. Amanhã eu espero voltar com a classificação do Internacional no meu vídeo. Espero estar falando da classificação. Se vai ser heróica, com vantagem larga ou dramática como seria nos pênaltis, eu não sei. Mas eu espero voltar com a classificação. Valeu! Nacional, internacional.